Nós temos aqui um painel que é composto de 4 fios metálicos, né? Seriam 3 fios de níquel cromo, um com 0,36 mm de diâmetro, um com 0,51 mm de diâmetro e um com 0,72 mm de diâmetro, e o quarto de ferro com diâmetro de 0,51 mm. Então, qual é a ideia? Esses fios eles podem ter diferentes comprimentos, né? A partir do momento que a gente for medir a resistência deles. Então, a distância entre dois plugs consecutivos é de 20 centímetros. Então, entre esse primeiro e o segundo, então você teria um fio com 20 centímetros. Se a gente vier até esse daqui, seriam 40 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros, até o comprimento máximo de 1 metro. Então, qual é a ideia? É a gente medir a resistência de um fio condutor em função do seu comprimento e depois em função do seu diâmetro. E tentar observar uma propriedade que a gente chama de resistividade. Então, usando aqui o nosso multímetro na posição de medidor de resistências, como ohmímetro, né? Primeiro nós vamos medir um fio de níquel cromo de 0,36 milímetros, de tamanho 20 centímetros. Aqui a medida da resistência dele, por volta de 2,1 ohms. Se nós aumentarmos o comprimento do fio para 40 centímetros, vocês vejam que a resistência dele está aumentando, vamos deixar estabilizar, por volta de 4,1 ohms. Então, qual é a ideia? É aumentar o comprimento, né, para 60 centímetros, 80 até 1 metro e medir a resistência em função do comprimento. Em seguida, a gente vai repetir as medidas, só que agora para o fio de níquel cromo de 0,51 milímetros. Então, vejam que o de 0,51 milímetros tem esse valor de resistência. Então, aumenta também o comprimento do fio de níquel cromo de 0,51 e repetimos a medida para o de 0,72 e depois repetimos a medida para o fio de ferro. Então, vamos comparar resistência em função de comprimento, resistência em função do diâmetro para o mesmo material e tomando, né, o níquel cromo de 0,51 e o ferro de 0,51, comparar resistências de fios de mesmo comprimento e de mesmo diâmetro, mas feitos de materiais diferentes. E aí observar, né, uma propriedade física que a gente chama de resistividade, que está relacionada com a condutividade dos materiais, né? E a resistividade é o inverso da condutividade.